Boa noite a todos. Estamos aqui pelo Centro Espírita Joana d'Arc. Vamos testar o som. Alguém pode me dar um retorno se o som está audível? Que a última palestra o som ficou um pouco baixo e muitas pessoas não conseguiram ouvir de forma adequada a transmissão. Nós vamos ler a mensagem inicial, aí vocês deixam nos comentários para nós vermos como está o som. A mensagem que nós vamos ler é desse livro Momentos de Harmonia. O título da mensagem é Sol Sublime. Estivesse o homem entregue à própria sorte, e a existência na Terra seria insuportável. Os liames com o passado de onde procede retê-lo-iam no primitivismo. As imposições atávicas dificultar-lhe-iam vencer os degraus mais difíceis da escala da evolução. E o motivo algum oscilaria na sua mente, produzindo estímulo para o esforço. Os passos iniciais são sempre mais demorados e de logro mais complicado. À medida que se firma os pés, ensejando a verticalidade, mais fácil se tornam as tentativas do êxito para a marcha. O amor de Deus faculta que os anjos guardiões responsáveis pela evolução dos seres inspirem e emulem os homens ao crescimento, favorecendo o desabrochar das potencialidades que dormem latentes em todos. Eles velam com carinho e geram recursos que podem ser movimentados para a ascensão. Cada conquista faculta mais largos horizontes a vencer, ampliando-se o raio de ação, mais se agigantam as possibilidades de desenvolvimento. À frente de todas as experiências vitoriosas estão esses guias incansáveis, estimulando-os. Nunca te consideres, portanto, em abandono, a sós ou esquecido. Quando as dificuldades te advierem, compreende que estás sob avaliação para ser promovido. Enfrentando enfermidades ou incompreensão, lógica sobre o amor do Pai, e alega-te com a experiência de fixação das forças morais nos painéis da alma. Sofrendo os aguilhões dos processos degenerativos que as enfermidades produzem, considera que o corpo é somente veste, transitória, mas tu és vida imperecível. Todo triunfo se assenta sobre as lutas ganhas e as dificuldades superadas. A raiz da árvore gigante e florida permanece frágil no seu extremo, perfurando o solo e nutrindo-se. E aí, o som tá bom? Eni, tá ouvindo bem o som? Me dá um feedback, dá um joinha aí se estiver bom. Porque da outra vez ficou um pouquinho baixo, algumas pessoas falaram que tiveram dificuldade de ouvir. A água deixa as impurezas espremidas nos poros das pedras pelas quais se escoa. Assim também são os mecanismos da evolução para conosco. A solidão é palavra absurda para quem ama, e queixa de abandono representa desconhecimento das leis da vida. Ah, tá bom o som, né? Busca sintonizar com os teus guias espirituais e galgarás sucessivos patamares do progresso e da paz. Jesus prometeu-nos que não nos deixaria a sós, e mesmo desde antes de se nos desvelar, sempre esteve e permanece conosco, na condição de sol sublime, atraindo-nos na sua direção. Então o som tá legal, né? Que bom. Deixa eu ajustar aqui. Ok. Vamos fazer então a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões da noite acerca do propósito existencial. Vamos orar.
Bondoso Jesus, nós te agradecemos a abençoada oportunidade da reencarnação e a sublime bênção, Jesus, de termos um corpo físico com o qual podemos viver a experiência reencarnatória. Te agradecemos também, Jesus, pela oportunidade da família e, acima de tudo, pela abençoada diretriz que a doutrina espírita nos traz acerca de qual a finalidade da nossa reencarnação, de qual é o nosso propósito. Por isso, bondoso amigo, te peço, auxilia-nos para que possamos vivenciar na intimidade dos nossos corações tudo que temos aprendido sobre essa doutrina abençoada, que nos direciona, que nos possibilita, Jesus, refletir acerca das escolhas que podemos tomar através do nosso livre-arbítrio. Te pedimos, Jesus, por essa casa de amor que nos acolhe, o Centro Espírita Joana d'Arc. Te pedimos por todos os frequentadores e por todos os trabalhadores, que todos possamos estar, Jesus, na tua sintonia e nas tuas vibrações de amor. Te pedimos também, Jesus, por esse momento de desafio que a humanidade atravessa, que está sendo convidada a refletir sobre o sentido existencial, onde essa pandemia nos convida a profundas reflexões acerca do sentido de nossas vidas. Te pedimos pelos agentes de saúde e pelas pessoas, Jesus, que se encontram momentaneamente acometidos por essa pandemia. Te pedimos, Mestre, esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, a reflexão da noite é acerca do nosso sentido existencial, essa busca do propósito existencial. Nós vamos utilizar como pano de fundo para as nossas reflexões uma mensagem deste livro, Dias Felizes. A mensagem que se intitula Sentido Existencial. Nós vamos ler alguns trechos dessa mensagem e refletir acerca desses trechos para que nós possamos direcionar nessa conceituação, essas reflexões acerca do nosso propósito existencial. Então, nessa mensagem, tem uma fala de Mateus, bem no início da mensagem, que fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Existem várias interpretações acerca desse versículo de Mateus sobre o sal da terra. Mas a maneira que o benfeitor Honório nos traz essa reflexão, fazendo uma correlação entre o sal, essa capacidade que o sol tem de temperar, de salgar, e a vida com propósito e a vida sem propósito, como se a vida sem um propósito existencial é uma vida insossa, sem sal, sem gosto, sem sentido. E quando nós colocamos sentido na nossa vida, colocamos propósito, essa vida fica temperada, fica com o sal na medida certa, fica agradável. É nesse sentido, a linguagem figurada, essa metáfora do sol interpretado nessa mensagem pelo benfeitor Honório, nos traz essas reflexões. E nós vamos adentrar e procurar refletir acerca do que somos convidados a fazer em nossas vidas, no sentido de colocar propósito para que a nossa vida tenha um tempero suave e leve desse sal da vida, que a vida fica com sentido, com prazer de viver. Então, no primeiro parágrafo, ele já nos traz uma diretriz acerca do pensamento, do sentimento e da vontade. Ele coloca: o ser humano, em sua tríade psíquica, pensamento,
sentimento e vontade, é convidado a equilibrar seus potenciais da alma, mediante esforços ininterruptos de perseverança emocional, na senda da autorrealização, que facultará transbordar do verdadeiro bem-estar, com as emoções saudáveis, plenas e equilibradas. Ele nos traz, então, que para que nós possamos sentir esse bem-estar, o verdadeiro bem-estar das emoções saudáveis e plenamente equilibradas da vida, somos convidados, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa vontade, de fazermos esforços ininterruptos de perseverança emocional na senda da autorrealização. O que significa? Significa que, se eu não fizer esses esforços ininterruptos para buscar essa minha autorrealização de sentido existencial, eu vou estar sempre numa situação de ansiedade, do vazio existencial, de preocupação, de desgosto pela vida. Portanto, está lá também grafado na questão 642 do Livro dos Espíritos, que faz uma correlação com esse primeiro parágrafo. Quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: para ser agradável a Deus e assegurar a minha posição futura, bastará que eu não pratique o mal? Uma linguagem mais atual. Para eu cumprir as leis divinas e atender à vontade de Deus, bastará que eu seja uma pessoa neutra, uma pessoa morna? E a resposta dos benfeitores é: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite das tuas forças. Aqui nós pegamos então essa correlação, no limite das forças, com esforços ininterruptos que o benfeitor nos convida. Então, se eu não faço esforços no limite das minhas forças na minha vida, se eu não faço esses esforços ininterruptos na perseverança emocional, eu vou ficar numa condição de neutralidade na vida. E essa condição de neutralidade vai me levar a situações de ansiedade, de vazio existencial, de instabilidade emocional. Aí nós já vamos pegando uma diretriz que o benfeitor nos traz nessa mensagem. E o benfeitor prossegue: em sua estrutura psicológica, não devemos esquecer que o ser humano recebe influências do meio em que vive. Ou seja, onde quer que eu esteja, eu vou estar sempre recebendo as influências do meio. Se eu estou lá na minha família, se eu tenho uma pessoa que tem, por exemplo, o hábito com o álcool, se eu tenho uma pessoa na minha família que tem um hábito com a desonestidade, ao mesmo tempo, se eu estou lá na minha família com uma pessoa que é extremamente honesta, uma pessoa que tem hábitos saudáveis, todas essas influências vão agir de alguma maneira sobre mim. Mas a hora que o benfeitor nos informa: em sua estrutura psicológica, não devemos esquecer que o ser humano recebe influência do meio em que vive, como reforço daquilo que jaz em seu íntimo psicológico, mas que de maneira alguma significa absoluta força dominadora nos rumos das suas escolhas. Independente do meio que eu esteja, não significa essas influências do meio, elas não são uma força absolutamente dominadora nos destinos e nos rumos das minhas escolhas. Portanto, a minha liberdade de escolher independe de onde quer que eu esteja. Porque num planeta de provas e expiações como os nossos, que convivemos com pessoas imperfeitas como nós mesmos, o que nós podemos esperar na relação com as pessoas? Se todos somos imperfeitos, eu vou ficar me justificando pelos malfeitos, pelos maus exemplos, ou eu vou me pautar nas minhas reflexões através dos meus esforços ininterruptos de fazer essas boas escolhas? Aqui nós vamos entendendo que uma vida de propósitos, ela depende dessa reflexão sobre as atitudes, sobre as circunstâncias e, acima de tudo, dos esforços que eu faço nessa senda de autorrealização, que, como ele diz no primeiro parágrafo, vai transbordar no verdadeiro bem-estar.
E o benfeitor prossegue. Todo ser humano, enquanto espírito imortal que é, está em realidade pleno de condições para considerar as questões da vida material a partir dos propósitos espirituais. Aqui é uma informação extremamente importante. Ele nos lembra, com outras palavras, que todos nós fomos muito bem preparados para a nossa reencarnação. E isso é extremamente relevante e importante. Nós estarmos sempre lembrando que, para a nossa reencarnação, houve toda uma preparação. Nós participamos de cursos, de reuniões, de conversas com o nosso anjo de guarda. Até na leitura inicial foi colocado isso de forma bem clara, essa questão da participação dos anjos guardiões em nossas vidas. Eles estão sempre ao nosso lado. E já estavam antes da nossa reencarnação, durante a nossa preparação para a reencarnação. Portanto, essa busca das questões da vida material, a partir dos propósitos espirituais, Jesus nos traz isso também de forma muito clara e objetiva, num dos versículos mais significativos, quando ele nos informa aqui: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Aqui, em outras palavras, o benfeitor nos traz isso. Quer dizer, que considerar todas as questões da vida material a partir dos propósitos espirituais, dependendo para isso de que a vontade esteja vinculada à busca da verdade, sem as amarras do preconceito que apenas reforçam o quião da ignorância da alma. Aqui nesse segundo parágrafo, ele vai fundo e coloca aqui: a nossa vontade deve estar vinculada à busca da verdade. Aí eu pergunto, o que é a verdade? A verdade são as leis divinas, e Jesus também nos traz isso num versículo de forma muito clara. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? É o conhecimento da verdade ou a vivência da verdade? Jesus fala muito claro no versículo. Conhecereis a verdade, mas a verdade que vai vos libertar. Esse entendimento, essa investigação do que é a verdade, esse sentir da verdade, da intimidade do meu ser, é que vai me libertar. Me libertar de quem? De mim mesmo. Todas as amarras da minha felicidade, da minha vida, estão dentro de mim. Eu sou convidado, através desses esforços, da busca desses propósitos espirituais, me libertar dessas amarras. São essas amarras que estão ainda me prendendo na infelicidade. Esse meu lado sombra, esse meu ego evidente, que me prende a essas amarras inferiores, é que me deixa infeliz, é que me deixa triste, que me deixa inseguro. Portanto, só depende de mim esse pensamento vinculado à busca da verdade, essa vontade vinculada à busca da verdade. Quando Kardec pergunta aos benfeitores, na questão 614, que é a primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, e Kardec pergunta aos benfeitores: o que se deve entender por lei natural? E os benfeitores respondem: lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando eu reflito, para que Deus me criou? Essa é uma pergunta que tem a ver com essa resposta. Para que Deus me criou? E para quem Deus me criou? São duas perguntas. A primeira é: para que Deus me criou? E para quem Deus me criou? É uma pergunta de cunho existencial. Se eu ainda não respondi essas duas questões, eu sou convidado a refletir e a pensar um pouco nessas questões. Para que Deus me criou? E para quem Deus me criou? Respondendo à primeira questão: para que Deus me criou? Para que eu seja feliz. Olha só,
como isso nos dá um alento, uma motivação, como isso é um incentivo. Então quer dizer que Deus, Pai, me criou para ser feliz? Sim. Deus nos criou para sermos felizes. E para quem Deus nos criou? Deus nos criou para nós mesmos. Deus, na condição de divindade, soberanamente justo e bom, todo-poderoso, onisciente, onipotente, Ele não precisa de nós, que somos seres imperfeitos, na condição de divindade. Portanto, Deus nos criou para nós mesmos, para que nós possamos desfrutar de todas as virtudes que somos convidados a desenvolver na intimidade do nosso ser. Olha que duas respostas que são de um cunho motivador sem tamanho. Eu saber que Deus me criou para ser feliz e me criou para mim mesmo. Portanto, eu sou o prato principal da minha vida. Eu sou o meu maior objetivo existencial, não no sentido egoísta da definição, mas no sentido que, quando se perguntar, quando for feita essa pergunta para qualquer um de nós, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Eu vou refletir, a pessoa mais importante da minha vida é meu filho. A pessoa mais importante da minha vida é meu pai e minha mãe. Não. A pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Você é o prato principal. A partir do momento que você estiver desfrutando dessa autopercepção amorosa, desse auto-amor, porque o auto-amor é essa fonte de água-vida a brotar pela vida eterna dentro de nós. Quando nós estivermos desfrutando desse auto-amor, dessa autoaceitação, desse autoacolhimento, como esse prato principal da vida sou eu, aí eu sou capaz de compartilhar. Porque ninguém dá do que não tem. Eu só sou capaz de amar alguém a partir do amor que desvelo para mim mesmo. Isso não é reconfortante? Saber que eu sou capaz de amar tanto quanto eu estou me amando? Olha só que interessante. E o benfeitor prossegue. Quando o espírito imortal inicia seu movimento interno de libertação das influências da matéria por meio do pensamento espiritualizado, olha só esse início desse parágrafo. É um movimento a partir dos meus esforços pacientes, perseverantes e continuados de desprendimento das questões materiais. Eu vou ler um trecho de uma outra mensagem desse Espírito Honório, quando ele coloca para nós qual o objetivo da vida material. Então, nós estamos aqui encarnados, só para que nós façamos um contexto, num planeta material, de provas e expiações, lembrando que somos espíritos. Estamos temporariamente num corpo material, mas nós somos espíritos. Então, o mundo causal é o mundo espiritual. Aqui é uma escola, é uma transição, estamos de passagem. Portanto, ele nos dá uma definição de qual que é o objetivo dessa vida material. O objetivo da vida material é compartilhar da experiência com os demais espíritos imortais para o pleno desprendimento da influência da matéria, onde a inteligência e a moral devem ser desenvolvidos. Então, na convivência da minha experiência com a experiência do outro espírito imortal, para que nós dois possamos fazer esse pleno desprendimento da influência da matéria, onde a inteligência moral deve ser desenvolvida. Olha que definição interessante. E aqui ele volta a falar no mesmo sentido. Quando o espírito imortal inicia seu movimento interno de libertação das influências da matéria, por meio do pensamento espiritualizado, ainda poderá estar sujeito a distorcer as experiências superiores do pensamento lúcido com os sofismas das paixões. Olha o que ele nos alerta. Quer dizer que quando eu inicio esse movimento de libertação da influência da matéria, porque
A partir do momento que eu passo a sentir que eu sou um espírito imortal, a partir dos meus esforços pacientes, perseverantes e continuados, no limite das minhas forças, que eu começo a me perceber, a me sentir um espírito imortal, que estou aqui no planeta de provas e expiações, encarnado, que tenho meus deveres materiais, nós não estamos falando em negligência dos deveres materiais, mas que, em primeiro lugar, o reino dos céus, em primeiro lugar, as questões espirituais, existenciais. As questões materiais são pano de fundo, é onde tudo acontece. Que quando eu já estou desenvolvendo esse pensamento espiritualizado, nós poderemos estar sujeitos a distorcer essas experiências materiais. Esse pensamento lúcido que nós estamos começando a desenvolver devido aos sofismas das paixões. Sofismas são falsas verdades. Então, todos nós ainda trazemos dentro, na intimidade do nosso ser, esses sofismas da paixão, essas falsas verdades. Como nós estamos nos esforçando para essa mudança, para esse pensamento espiritualizado, nesse esforço de mudança, principalmente aqueles de nós que já demos esse passo, porque aí é muito importante nós abrirmos aqui um parêntese e depois nós retomamos, para nós entendermos como que é a situação interna de cada um de nós. E Jesus nos informa, o som tá bom, né, gente? Se tiver ok, dá um ok aí, só para eu saber se está tudo ok. Da outra vez, no meio da palestra, o som abaixou, ninguém estava escutando. Então, para que nós possamos entender como são os terrenos psicológicos na intimidade das nossas consciências, Jesus nos traz essa informação de forma muito clara na parábola do semeador. Essa parábola pode ser interpretada de várias maneiras, representa também os terrenos psicológicos das outras pessoas com as quais nós vamos lidar, mas nós temos muito disso dentro de nós. Então, o semeador saiu a semear, nós não vamos aprofundar na palestra, só para servir de contexto para essa questão dos sofismas das paixões que podem nos levar ao auto-engano. Portanto, eu tenho dentro de mim esses terrenos que o semeador está semeando, que eu estou semeando. Então, o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Essas sementes são sementes de amor. São as atitudes de amor que eu me proponho a fazer. Só que, fazendo essa correlação com o que vai dentro de mim, em algumas questões, eu ainda estou muito na superficialidade. Portanto, nessas questões que eu ainda estou na superficialidade, o pensamento espiritualizado vai encontrar muito mais dificuldade. Essa questão de buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e sua justiça, buscar as questões existenciais, porque em algumas questões, esses sofismas das paixões, e aqui o benfeitor prossegue, que entorpece os conceitos transcendentes, levando-os muitos dos que se dizem espiritualistas à queda sutil, afastando-se do propósito existencial em escolhas superficiais e destituídas de crescimento espiritual. Portanto, aqui é um sinal de alerta, que em algumas questões eu posso estar ainda na superficialidade, como fosse esse terreno à beira do caminho, que a semente de amor tem mais dificuldade de fertilizar, e serve aí como sinal de alerta para que nós possamos estar atentos a essas questões. E tem outros terrenos dentro de nós. Aí tem o semeador, voltando à parábola, saiu a semear e parte das sementes caiu em terreno pedregoso, que tinha pouca terra. A semente caiu, germinou, nasceu, mas veio o sol e crestou. Significa que aquelas questões que eu tenho vontade de agir no bem, de agir de forma espiritualizada, mas como não é uma vontade com determinação, eu tenho, é quase que um desejo, não é nem vontade, de agir bem, de agir no bem, de superar o meu egoísmo naquelas questões. O fato é que esse símbolo dessa semente que germina, tem pouca terra, vem o sol e cresta, é aquela vontade de fogo de palha. Eu quero superar uma dificuldade, mas eu não quero fazer os esforços para superar essa dificuldade.
E todas as vezes que eu não faço esses esforços, eu desvio do meu propósito, como o benfeitor fala aqui na mensagem. Então, através dos sofistas das paixões, que vão me levar às quedas sutis, afastando-me do propósito existencial e me levando a escolhas superficiais, destituídas de crescimento espiritual. Portanto, muita atenção, principalmente nesses dois níveis iniciais, que é a beira do caminho, que eu estou em algumas questões do movimento de superficialidade, e o terreno pedregoso, que tem pouquinha terra, que a semente não é capaz de germinar, para que eu não entre nessas escolhas erradas. Essas escolhas erradas que vão me levar a um afastamento do meu propósito. E temos um outro terreno, que é o terreno espinhoso, que a semente de amor cai e os espinhos abaixam. Então são aquelas questões que eu ainda estou muito egoísta, que eu, ao invés de permitir que essa semente de amor germine, eu vou abafar essa semente, ela não vai crescer. Portanto, que eu tenha muita atenção para que esse meu lado do ego não fique camuflado pelo auto-engano e eu não perceba essas situações. E os outros dois terrenos é a terra fértil. São aquelas questões, aquelas virtudes que nós já desenvolvemos, que elas já estão bem trabalhadas dentro de nós. Portanto, se elas estão bem trabalhadas, quando eu jogo a semente, ela vai fertilizar 30 para 1, 60 para 1 ou 100 para 1. Ou seja, quando eu tiver que fazer uma escolha em cima de uma questão que já estiver bem trabalhada dentro de mim, eu vou fazer sempre uma escolha amorosa, dentro do meu propósito existencial. E todas as vezes que eu faço uma escolha dentro do meu propósito existencial, eu estou evoluindo intelectualmente e moralmente. E, acima de tudo, ocupando bem o meu tempo reencarnatório. Agora, se eu faço uma retrospectiva, nós já estamos aí hoje, 14 de dezembro, e a ideia desse tema é nós já pensarmos num propósito para 2021. Como foram as minhas escolhas nesse ano de 2020? Esse ano de desafios para todos nós. Nós tivemos uma pandemia que nos convidou à reclusão nos nossos lares para estarmos aí mais perto dos nossos entes queridos, que serviu para muitos casos, para o término de relações e para outros, um fortalecimento dos elos familiares. Foi um desafio para algumas famílias, ou, na verdade, eu acho que foi um desafio para todas, mas para algumas se viu como um fortalecimento dos elos, para outros um rompimento dos elos. Então, quais serão as famílias que fizeram as escolhas, as pessoas que fizeram as escolhas amorosas, justas e caridosas? E se eu for pensar em mim, sempre trazendo para a primeira pessoa, como foram as minhas atitudes nesse ano de tanto desafio para a humanidade? E agora, se houveram esses desafios, se houve esse desafio, mais especificamente se tratando de pandemia, é porque porque eu deveria passar por esse desafio. Porque nada que eclode na minha vida é destituído de sentido. Todas as circunstâncias das nossas vidas têm um sentido muito bem determinado, muito bem elaborado. Tudo é muito bem programado nas nossas vidas. E quando eu penso de forma mais ampla, de uma forma mais transpessoal na vida, como nesse sentido de transitoriedade de todas as coisas, principalmente as questões materiais, são todas transitórias, porque nada vai ser para sempre das questões materiais, tudo transitório, é tudo circunstancial. Eu tenho mais uma esperança no sentido que, assim que passar essas dificuldades das questões materiais, esses desafios, eu vou estar numa situação muito melhor, desde que eu consiga passar bem por essas provas da vida material. Isso é extremamente importante. Então, o benfeitor prossegue. A melhor metodologia quanto a isso, ele está falando das questões das escolhas, para não entrar nos movimentos de sofismas da paixão.
A melhor metodologia quanto a isso é mergulhar na profundidade dos sentimentos e reconhecer as reais intenções que motivaram os pensamentos a se desviarem do bom senso e da profundidade dos primeiros tempos de compromisso assumido consigo mesmo. Olha que orientação que o benfeitor nos dá. Fazer reflexão acerca das circunstâncias. Mergulhar em profundidade nos sentimentos e reconhecer as reais intenções que motivaram as escolhas. Será que nós temos feito isso? Será que nós fizemos isso nesse ano que passou? Será que eu tenho feito isso nos anos que antecederam o ano de 2020? Como que é que eu tenho feito essas escolhas? Será que eu tenho mergulhado em profundidade na intenção das minhas escolhas? Isso pode parecer paradoxal, pode parecer até uma conversa muito reflexiva, mas a questão é justamente essa: é nos tornarmos, através dos nossos esforços, pessoas reflexivas. Refletir sobre o sentido dos meus pensamentos, sobre o sentido das minhas escolhas, refletir sobre o que eu quero para a minha vida. Porque se nós formos pensar em termos de objetivos para alcançar a felicidade, porque como Deus nos criou para sermos felizes, via de regra nós temos 3 vias que nos levam ao insucesso na busca da felicidade. A primeira via, quando eu busco a felicidade pela competição, pelo mecanismo competitivo. Se nós formos observar, talvez seja esse um grande mecanismo de ação da busca da felicidade, que a humanidade tem se pautado nos últimos tempos. Preciso ser melhor que o outro, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ter a melhor tecnologia em tudo que eu faço. Só que esse mecanismo competitivo, ele forma uma pirâmide, onde ele tem uma base bem grande, que a grande massa da população vai ficar aqui. Nós vamos ficar em grande número, 70% vai ficar aqui na base, para atingir esse objetivo competitivo de ser o melhor, para ser o mais bem colocado, para fazer sucesso. Então, 70% fica aqui na base. 25% fica pela metade do caminho. Só 5% chegam no ápice dessa pirâmide. Então, aqueles de nós que optam na vida pela busca da felicidade, pelo mecanismo competitivo de ser o melhor, de achar que vai ser feliz quando atingir esse ápice da pirâmide, nós temos que lembrar que só 5% chegam lá no ápice da pirâmide. E desses 5%, bem poucos são felizes. Porque se surpreende que ao chegar a realizar esse objetivo competitivo de ser o melhor, de ser o melhor cantor, de ser o melhor artista, de ser o melhor profissional, de ser o melhor industrial, de ser o melhor agropecuarista, em qualquer área que seja, ele vai se dar com um vazio existencial, atingindo esse ápice da pirâmide. Portanto, é muito importante que eu não me permita a me valer desse método competitivo para me tornar feliz. Um outro mecanismo que é muito utilizado, menos frequente que esse mecanismo competitivo, é do pseudo bonzinho, do servil, que ajuda todo mundo, que é para ser aceito. Quer dizer que no fundo, eu não estou sentindo aquilo, mas eu tento me fazer de bonzinho em tudo que eu faço, para que eu possa ser aceito pelas pessoas e dessa maneira alcançar a felicidade. E um outro mecanismo é do isolamento. Já que eu não consigo ser feliz pela convivência, eu passo a me isolar do mundo. Então, esses 3 mecanismos de busca da felicidade, eles normalmente nos levam à infelicidade. Porque a verdadeira felicidade, ela vai ser alcançada quando eu estiver cumprindo o meu propósito existencial, que é isso que nós estamos refletindo. E o benfeitor nos traz de forma muito clara e objetiva o que nós somos convidados a fazer. Essa busca do autoconhecimento, essa vida autorreflexiva, de pensar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com esses objetivos? Onde eu quero chegar com isso? E de refletir acerca de fazer uma autoavaliação de quais foram as atitudes que eu tive, por exemplo, nesse ano que passou. Ou no ano de 2019, de 2018, quais eram os meus objetivos?
e com os objetivos que eu tinha, onde eu cheguei com esses objetivos. Isso é extremamente importante, para que eu tenha um parâmetro. E a partir desse parâmetro, eu possa fazer uma comparação para entender como eu estou. Portanto, a partir dessa reflexão, aproveitando agora o mês de dezembro, nós estamos mais calmos, mais reflexivos, estamos aí próximo do Natal. Existe toda uma psicosfera favorável no planeta Terra nesse momento. A esfera do Cristo se aproxima do planeta Terra. Nós podemos sentir as vibrações de Jesus e Ele nos auxilia sempre. Jesus está sempre ao nosso lado, para que nós possamos programar e planejar o ano de 2021, que vai começar muito brevemente. Faltam só 16 dias para que nós adentremos em 2021 e que possamos adentrar em 2021 com o pé direito, como diz o ditado popular. E ao contrário do que a vida do pagodeiro, a música do pagodeiro nos convida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como se aquela condição de folha seca é onde que bate o vento, a folha seca vai. Que eu ponha sentido na minha vida, não vou deixar a vida me levar, eu sou o dono da vida. Eu vou determinar o norte magnético, eu vou determinar qual que é o meu objetivo. Eu tenho um destino, eu tenho um sentido. Se eu quero voar daqui para São Paulo, eu tenho uma proa magnética no meu avião. Não adianta, se eu querer ir para o sul, para o sudeste, que eu vou estar navegando ali numa proa 150, 170, 180 graus na bússola, não adianta eu sair para o norte, o 360, eu não vou chegar nunca em São Paulo. Então, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha direção? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer coisa serve. Essa é uma questão paradoxal e elementar. Se eu não definir o que eu quero para a minha vida, eu não sei onde eu quero chegar. Eu estou como uma folha seca. Como o refrão da música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E se eu estou sem o propósito, eu vou estar infeliz. Se eu não estou cumprindo o meu propósito, eu vou estar infeliz. E vamos prosseguir com a mensagem do benfeitor, para que nós possamos fazer as nossas ponderações. Em seguida, é fundamental buscar direcionar-se, intensificar-se na força da vontade, para que o encontro com a verdade na alma se concretize de maneira profunda e permanente, na qual haverá a partir disso entrega às leis divinas. Aqui ele foi profundo. Então ele falou sobre a força da vontade de encontro com a verdade. Existe uma grande diferença entre vontade e desejo. Desejo é como se fosse uma miragem. Ah, eu queria tanto ser feliz. O desejo, eu quero ser feliz, mas não quero fazer o esforço. Eu quero fazer o esforço no limite das minhas forças. Eu quero ganhar de graça. É possível ser feliz assim? Num planeta de provas e expiações, entre o contexto da reencarnação, da maioria de nós, é um contexto de reparação, ou seja, nós estamos no meio do caminho do processo. Eu já passei pelo arrependimento, eu passei pela expiação e agora eu sou convidado a fazer a reparação, para que eu possa ter uma redundância, reparar os meus erros do passado. A reparação é o instante final. Porque se eu não faço essa reparação, eu não vou ter a minha consciência tranquila. E esse contexto de reparação, na maioria das reencarnações, porque tivemos muitas atitudes de desamor, ele significa, ele tem esse condão de muito esforço. Tem um contexto de trabalho, de esforços pacientes, perseverantes e continuados no limite das minhas forças. E conectar a minha vontade. Nós já ponderamos que desejo é como se fosse essa querer receber sem fazer esforços, receber de graça, como se fosse aquela miragem lá no deserto. Eu quero beber água, mas eu não quero chegar no poço, eu quero que a miragem venha até mim. A vontade é um atributo do espírito.
E essa decisão de conectar a minha vontade de encontro à verdade, nós já vimos lá na questão 614 que o que é lei natural, é a lei de Deus, é a única necessária para a felicidade do homem. Então, me conectar com essa verdade, porque ela é a única necessária para a minha felicidade. Porque quando eu me conecto com a verdade, e a partir disso passo a me entregar às leis divinas naturais, que serão professoras da alma, conduzindo o espírito imortal a todo instante na jornada do autoaperfeiçoamento. Esse parágrafo ele é de uma profundidade de esclarecimentos que somos convidados a refletir profundamente nele. Essa conexão com a minha vontade, que é um atributo do espírito, com as leis divinas, porque as leis divinas estão em todas as partes, essa entrega e ação. Porque para que eu possa me conectar com as leis divinas, eu sou convidado a desenvolver virtudes. E para desenvolver virtudes, eu preciso fazer muitos esforços. As virtudes são desenvolvidas a partir dos meus esforços. Se eu estou num movimento de neutralidade na vida, de indiferença, nos terrenos como nós refletimos, à beira do caminho, pedregoso, não estou nem considerando o espinhoso, aqueles que ainda estão com atitude de desamor. Eu estou falando aqui na preguiça, na superficialidade, ocupando mal o tempo. Eu estou falando daquilo, não estou nem falando das atitudes de maldade. Portanto, fazer esses esforços de conexão da minha vontade com as leis divinas é que vão dar esse grande passo de mudança, porque isso vai me conectar com o meu propósito, que o meu propósito existencial é justamente desenvolver virtudes. Na convivência do dia a dia, as circunstâncias, as questões transitórias do mundo, elas servem de ambiente onde eu possa fazer exercícios para desenvolver as minhas virtudes. Esse campo de provas, esse cenário, onde eu vou estar sendo convidado a pôr à prova tudo aquilo que eu me programei no meu propósito de reencarnação, para que eu possa melhorar nessa vida. E o benfeitor prossegue. Todo espírito imortal tem como necessidade primeira e essencial a construção do seu propósito existencial. Então, olha só. Todo espírito imortal tem como necessidade primeira e essencial a construção do seu propósito, para que a vida moral e emocional do ser humano tenha um sentido psicológico profundo, ativando todas as potências da alma, para evoluir em direção a este propósito imortal que o levará o indivíduo ao chamado sentido existencial, que na passagem bíblica é registrada como simbologia do sal. Olha só, quer dizer que a conexão minha com esse propósito existencial, através de um sentido existencial, pode parecer redundância, mas não é. Então, eu tenho o meu propósito, que deve ser conectado com o sentido existencial de todo espírito imortal. E essa conexão do meu propósito, por que eu me reencarnei, as virtudes que eu vim para desenvolver, que vão me conectar com esse sentido existencial de todos os espíritos, é que vão funcionar como essa simbologia do sal, que vai temperar a minha vida, que vai encher a minha vida de sentido, vai me trazer suavidade, vai me trazer leveza, vai me trazer prazer de viver. Esse sentido do tempero do sal é esse sentido, é o prazer de viver, das buscas existenciais. E o benfeitor prossegue. Todas as conquistas da alma humana têm suas raízes no propósito de descobrir o porquê da existência dos seres. Ainda mesmo aquelas pessoas eminentemente ditas materialistas, pois que no fundo da alma, todos os seres humanos que buscam preencher o mundo das magnificências da arte, da filosofia, da ciência, da tecnologia, ou das tristes forças bélicas, estão buscando, ao seu modo, encontrar o sentido da vida. Isso se dá mesmo entre os dominadores tiranos e suas guerras inconcebíveis, pois que em toda tentativa de domínio existe uma angústia existencial, da qual a causa profunda
é uma vontade de compreender e dominar a vida. Então ele quer que nos traz que todos nós estamos na busca desse sentido existencial. Mesmo aqueles que estão nas forças bélicas, que estão procurando preencher a sua vida com as questões filosóficas, científicas, tecnológicas, e mesmo da questão das tristes forças bélicas, estamos na busca do sentido existencial. Ainda que na direção errada, mas estamos buscando esse sentido existencial. E ele continua, para finalizar. Modificando os propósitos e priorizando a busca pela causa de todos os conflitos da alma, ao invés de buscarmos os efeitos, reconhecemos que a felicidade relativa dos seres humanos somente será absolutamente possível se o foco principal da alma for produzir sentido em tudo, o que fizer, pensar e sentir, pois a mais perfeita alegria do espírito é produzir sentido existencial. Olha só que profundo isso. Quer dizer que a felicidade relativa dos seres humanos somente será absolutamente possível se o foco principal da alma for produzir sentido em tudo, o que fizer, pensar e sentir. A mais perfeita alegria do sentido. Então, todos os meus pensamentos, sentimentos e todas as minhas ações precisam ter um sentido existencial. Olha que profundo isso. Nada na minha vida deve estar destituído de sentido. Olha que profundo. Que a grande alegria do espírito, ou seja, o que traz alegria para o espírito, para eu que sou espírito, para você que é o espírito, é produzir sentido existencial, é ter propósito. Então, deixar a vida me levar, a vida leva eu, e a condição de folha seca é um grande equívoco. Que possamos então, nesse ano que se inicia, entrarmos com o pé direito, no sentido de produzir sentido em tudo que nós fizermos, em tudo que nós pensarmos, em tudo que nós sentimos, em tudo que nós fizermos. Sempre buscando qual o sentido disso. Essa ação, esse meu pensamento, tem um sentido espiritualizado? Tem um sentido amoroso? Tem um sentido justo? Tem um sentido caridoso? Se não tem, eu sou convidado a refletir por que eu estou tendo esse pensamento? Por que eu estou sentindo? Por que eu estou buscando fazer coisas que não têm um sentido amoroso, justo e caridoso? Se eu sei que, se eu faço ações, se eu penso em questões que não são amorosas, justas e caridosas, isso vai me levar à infelicidade. Por que eu vou permitir que esses sofismas das paixões me levem às escolhas equivocadas, que vão me levar à infelicidade? Olha que detalhes extremamente importantes. Em essência, o benfeitor prossegue. É o Espírito que produz e traduz o sentido das obras de Deus, sendo ele mesmo uma obra divina com esse objetivo. Se todo o senso existencial estiver insípido, em nada do que realize estará cumprindo o propósito existencial, não sendo útil nem para as experiências da Terra e nem para estímulo ao aprendizado de si mesmo. Aqui ele faz outra correlação com o sal. Então, quanto mais eu produzir sentido nas questões que eu faço, mais prazer de viver eu vou ter, mais prazer existencial eu vou ter. E ele prossegue. Essa foi a finalidade profunda da simbologia do sal da terra e do adubo, no pequeno versículo 35 de Lucas, no capítulo 14. A fundamental finalidade do espírito imortal é movimentar a vida com abundância das conquistas intelecto-morais, produzindo sentido em tudo. Mas para isso o principal trabalho será sempre o de fazer-se produtor desse sentido na própria vida, para que todas as outras conquistas alcancem um propósito maior. Somos o sal da terra e a luz do mundo, mas para tanto o sal necessita ser distribuído em porções corretas e a luz necessita ser canalizada para a sua finalidade exata, cabendo o esforço realizador da alma sem ser a cada dia melhor como aprendiz da vida, para que pelo próprio trabalho de autoaperfeiçoamento
encontre o prazer de ser feliz, aprimorando os nossos sentimentos. Então, somos convidados a buscar esse propósito, esse símbolo do sol, em tudo que nós fizermos. Necessita ser distribuído em proporções corretas, para que, através do nosso esforço, nós busquemos a finalidade exata de cada ações das nossas vidas e encontremos o prazer de ser feliz, aprimorando os nossos sentimentos. Então fica esse convite sobre essa questão do propósito existencial. E para finalizar, nós vamos fazer só uma correlação com relação a esse propósito e esse objetivo com a parábola dos talentos. Que aquele senhor que ia viajar, que deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para outro, a cada um segundo a sua capacidade. Então somos convidados a desenvolver esse sal, esse tempero da vida, de acordo com a nossa capacidade. Cada um de nós tem uma missão, tem um propósito reencarnatório, segundo a sua capacidade. E vamos ser capazes de produzir esse prazer, de produzir esse tempero da vida, a partir do esforço que empreguemos em cima dessa capacidade que nós recebemos, essa capacidade intelectual, essa capacidade moral, todas as facilidades que nós tivemos pela criação que tivemos, as oportunidades que nós tivemos na vida, vão estar relacionados com essa capacidade, a cada um segundo a sua capacidade. E quando terminar essa vida, não vai adiantar argumentar que não recebemos as devidas oportunidades. Nós vamos ser avaliados por todos os esforços que nós fizermos durante a vida. Portanto, que possamos, nesse ano que se inicia, em 2021, colocarmos propósito nas nossas vidas. Propósito no que pensamos, no que sentimos e no que fazemos. Lembrando sempre que o grande sentido existencial nosso é justamente ter um propósito, ter um objetivo. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos em 2021 ter um ano de propósitos, que eu saiba onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, que eu me perceba nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, que eu me torne em 2021 uma pessoa mais reflexiva, uma pessoa mais justa, mais amorosa e mais caridosa, tendo Jesus como grande referência, tendo Jesus como esse norte magnético, para que eu possa alcançar essa felicidade relativa que ela está posta para mim. Ninguém está reencarnado na Terra para ser infeliz. Se eu estou numa condição de ansiedade, de tristeza, de depressão, de infelicidade, é porque alguma coisa nesse propósito não está bem colocada. A minha intenção é boa, o meu objetivo é bom, mas o sentido está equivocado. Porque se o meu propósito estiver alinhado com o meu sentido existencial, eu deveria estar numa condição de suavidade e leveza. Se não estou, é justamente porque eu não estou com esse propósito alinhado com o meu sentido existencial. Que eu possa refletir acerca disso nesse ano que inicia e que eu possa pôr sentido na minha vida. E que Jesus possa nos abençoar. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos pela abençoada oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, refletindo sobre o Teu Evangelho de amor. Nós te rogamos, Mestre, abençoa-nos e fortaleça-nos para que possamos pôr em prática tudo que temos estudado, tudo que temos refletido acerca do sentido de nossas vidas, acerca dos nossos propósitos. Te pedimos, Jesus, que essas vibrações amorosas possam se estender aos nossos familiares e a todas as pessoas que se encontram em nossos pensamentos. Que ela possa envolver os nossos irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos prostíbulos. Que elas possam envolver, Jesus, os nossos governantes. Que eles possam ter ciência das suas responsabilidades. E te rogamos, Mestre, esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado por mais esse nosso encontro e nos vemos
no próximo domingo às 18 horas e na próxima segunda às 19h30, aqui no Centro Espírita Joana d'Arc pelo Facebook. Aquele abraço.